Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 15. Nós temos estudado o Salmo 15 e estamos indo bem devagarzinho. E esse salmo é um salmo que abre uma cortina diante de nós sobre o cidadão do céu. E eu sempre pensava que esse cidadão do céu seria o cidadão que vai habitar o céu depois que morrer. Mas não é bem assim, né? Quando o Salmo 15 nos traz essa realidade, fala sobre isso mesmo, que o céu não começa lá, depois da minha partida, mas o céu já começou. O céu começa a partir do momento que eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E isto traz, inevitavelmente, algumas mudanças, não é? Que antes, talvez, não tínhamos coragem de correr o risco. Mas quando a gente conhece a Jesus, a gente passa a agir como um cidadão do céu. Interessante, né? Eu vejo que nós temos agora muitos estrangeiros aqui na nossa cidade. E quando a pessoa aprende o português e que não é a primeira língua, sempre fica o sotaque. Por mais que tente e que passe, né? Ainda fica. E parece que eu, enquanto estudava, pensava nisso, que nós temos ainda um sotaque, parece, dessa vida antes de uma entrega. Alguma coisa de vez em quando aparece, mas a cada dia a gente vai perdendo esse sotaque do mundo e a gente vai aprendendo a viver uma bênção e uma glória aqui na terra, né? Que é ser um cidadão dos céus. Por isso que o apóstolo Paulo chegou a dizer: não sou eu quem vivo. Já pensou? É Cristo que vive em mim. E é por isso que a gente busca a vontade de Deus em tudo que a gente faz. Na oração do Pai Nosso, tem um momento que a gente diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler o Salmo de número 15? Começa fazendo pergunta, né? Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Nós estudamos aqui, e foi interessante, a conduta pessoal deste cidadão do céu. E aqui, dois momentos. Um momento que fala sobre a conduta positiva e um momento que fala sobre a conduta negativa. E hoje nós vamos terminar essa primeira tríade da conduta positiva pessoal do cidadão do céu, que está aí no versículo 2. Quando a gente faz a leitura, diz assim: o que vive com integridade, pratica justiça e de coração fala a verdade. Isso é positivo. Semana que vem nós voltamos para meditarmos um pouco sobre essas questões negativas, o ensino negativo quanto à conduta
pessoal, que está aí no versículo 3. Não difama com a sua língua, não faz o mal ao próximo, não lança injúria contra o seu vizinho. Mas nós falamos aqui no versículo 2, o que vive com integridade. Vocês estão lembrados? Que é alguém que é, no seu todo, uma pessoa que serve ao Senhor sem máscaras, sem nenhuma condição que deixe de ser plenitude, sempre buscando estar cheio do Espírito. Depois nós falamos sobre a justiça e até conversamos sobre essas boas obras, sobre até mesmo em alguns momentos abrir mão de algumas coisas para viver a realidade de um relacionamento com Deus de fidelidade, de justiça e com o ser humano também, né? E hoje, o que fala a verdade de coração. Na vida dessa pessoa não se encontra a mentira. Uau! Até no Evangelho de Mateus diz, seja o teu falar, sim, sim, e não, não. O que passar disso vem do maligno. Numa outra linguagem diz, olha, se você quer ser um mensageiro de Deus, que as suas palavras sejam corretas. Porque o que passar disso, você já é um porta-voz do inferno. Aí o negócio dá um tremelique no ser humano, né? O que eu tenho falado? Eu sou um porta-voz do céu ou eu sou um porta-voz do inferno? E aqui, esse desafio está muito claro. Porque nós vivemos no meio de uma geração que ama a mentira. Não é? Interessante, né? Uma geração que ama a mentira. Uma vez eu assisti um filme e eu tentei me lembrar tanto. E era sobre laboratórios farmacêuticos. E que tinham lançado um remédio que podia fazer bem, mas que os efeitos colaterais eram danosos demais. E um médico, cientista, se arvorou em pesquisar e tentar proibir a venda daquele remédio. E o que aconteceu foi incrível, porque ele foi perseguido, tinha gente tentando matá-lo, e aquela companhia multinacional não queria perder aquele bom negócio, mas que não era tão bom assim para uma parte considerável dos pacientes. E o filme se passa por essa trama. E é interessante que eles contratam cientistas muito famosos para provar. Até que um desses diz, não, ele estudou para dar aula lá, ganhou muito bem pelo laboratório. E quando ele foi dar aula, o laboratório não sabia que ele ia expor aquilo, e aquele outro médico que estava foragido, porque queriam prendê-lo e tudo. Ele acabou dizendo, olha, o benefício não é tão grande assim quanto as consequências. E foi, uau! Falar a verdade. É um risco que nós corremos, não é? No livro de Provérbios é muito interessante, porque se lermos todo o livro de Provérbios, quando fala sobre a verdade, fala sobre uma atitude de amor. Leais são as palavras de quem ama, mesmo que ferem. E isso está relacionado a corrigir os nossos filhos. Se nós não ensinarmos nossos filhos desde cedo, um dia eles vão ter que aprender, não vão? Ou eles vão aprender no exército, ou eles vão aprender perdendo um emprego lá, perdendo muitas boas oportunidades na vida, porque hoje as empresas, quando vão contratar, né, Larissa, procuram alguém que seja de uma família. Interessante que hoje a família da pessoa que vai trabalhar na empresa, porque isso é importante. De onde você vem? Onde você nasceu? Por quem você foi criado?
Quais são as influências da sua vida? E aí, a gente chega num texto bíblico que eu quero convidá-los para lermos. O Isaac pode ajudar a gente aí, por favor, que é João, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Evangelho de João. Quem é o cidadão do céu? Aquele que fala a verdade de coração. Olha só, no Evangelho de João, capítulo 8. O que diz aí na sua Bíblia? Quem pode ler, por favor? João 8, 44. Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. E foi homicida desde o princípio e jamais se firmou a verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala de si mesmo próprio, porque é mentiroso e faz a mentira. Pode sublinhar aí, né? O mentiroso é filho de quem? É filho de Deus. Interessante. De vez em quando é difícil falar a verdade, não é? Já pensou? Chega alguém para você, né? E eu acho que a minha esposa deve estar acompanhando aí o culto, mas a esposa chega e pergunta para o marido assim: seu Hélio, dona Adelair chega lá e diz assim: meu bem, eu estou bonita? Olha para a parede assim, né? Tá. Aí não convenceu nada, né? Interessante isso, né? Como a gente, às vezes, para não comprometer algumas coisas, a gente não fala a verdade, né? A Larissa pergunta lá pro Alexandre, né? Eu sou inteligente? Aí ele fala, aí já deu a resposta, né? E quando é para ser firme lá, né? Aí o Alexandre pergunta para a Larissa, não, que os dois lá do fundo, lá, fala assim, o Alexandre olha para a Larissa e diz, eu canto bem? Nossa, você é o melhor solista do coral. Ainda mais que ele está ensaiando demais agora, né? E é interessante, a gente precisa ter sabedoria, doçura, bondade e buscar a orientação do Senhor. Porque falar a verdade é um ato de amor, de fé. Vocês se lembram sobre Abraão e Ló? Abraão chegou um momento que falou assim, não dá mais. Nós não vamos conseguir juntos caminharmos. Você escolhe o lado que você vai, que o outro é meu. Ló teve a oportunidade e Ló escolheu que região? Sodoma e Gomorra. Já pensou? Escolheu mal para valer, né? Falar a verdade. Aqui, nesse texto, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe aos desejos. Foi ele homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A verdade. Sabe qual é a verdade? Não endureça o teu coração. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, aceita o Senhor como o Senhor da sua vida, né? Até interessante, porque tem um texto da Bíblia, em Apocalipse 21, capítulo 8, vamos abrir lá, que fala o destino do mentiroso. Meu Deus, Apocalipse 21, versículo 8. Para onde o mentiroso está indo? Eu sempre me lembro quando a gente vai comprar um carro, né? A tia Edith tá certa, ela só compra carro zero. Mas eu que não estou ainda nesse patamar aí, né? Aí eu vou comprar o carro usado. Aí você leva o seu carrinho lá, tá todo reformadinho.
bonitinho, cheirosinho, você lava todo dia, né? Aí você pega o outro carro lá. E quem te vende o carro diz o quê? O carro é melhor do que novo. Porque o novo ainda precisa de revisão, pode dar um defeito, mas esse aqui... Aí você compra o carro. O carro já é usado. É claro que pode dar um problema, né? Nossa, que coisa, né? Apocalipse 21, versículo 8, já está aí projetado. Olha que interessante. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os... A parte que lhes cabe está... Que endereço que é esse aí? Dona Leda, que endereço? O inferno? Oh, meu Deus do céu. O endereço do mentiroso é o inferno. A língua mentirosa. Até interessante, né? O arde com fogo e enxofre. A saber, a segunda morte. Mas aí chega um momento, né? Eu não posso ser um mentiroso, mas eu também preciso ter cuidado com o que eu falo. Eu preciso falar a verdade de coração. E a verdade de coração é aquilo que é vontade e direção de Deus. Eu não vou sair por aí, né, falando as verdades que eu acho que são verdades. Você já conheceu alguém desse jeito? A pessoa chega e diz, tem uma coisa para falar para o senhor, é verdade. Ixi. Tem gente que é dono da verdade, não é? Ninguém é dono da verdade. Até quando Jesus esteve com uma mulher, perguntou para ela, quantos maridos você já teve? Ela falou assim, e agora complicou, hein? Pelo jeito, esse aí está meio curioso, está querendo... E ele sabia, o que você tem agora não é seu e você já teve, né? Está na hora de você beber dessa água da vida e mudar. É interessante isso, né? Quanto, porém, aos covardes. Sabe que a gente precisa falar em amor. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. O único jeito da gente falar as coisas que edificam é ter um joelho dobrado na presença de Deus e uma vida de comunhão com o Senhor e buscar a presença de Deus. Teve uma vez que um cidadão chegou lá para o pastor e disse, preciso conversar com o senhor. Minha esposa está muito difícil, eu não consigo, já não suporto mais, minha esposa está muito complicada. E aí o pastor falou, você precisa dar uma surra de Bíblia nela. Mas não era isso que você pensou aí, né? Ele chegou em casa, pegou a Bíblia, colocou dentro de uma capanga daquela, que era mineirinho, e na esposa. Para não estragar a Bíblia, bateu na esposa com a Bíblia, colocou dentro da capanga de tecido, que era lá em Minas. No domingo a esposa chegou toda roxa lá, falou, pastor, o que foi isso que o senhor fez? Falou para o meu marido me corrigir, né? E ele falou que foi conselho do senhor, era para o senhor me dar uma surra de Bíblia. Falou, não. Era para ele ler a Bíblia com você, porque ele lendo, ele também ia entender o papel dele na sua vida, e vocês dois iriam viver bem. Não entendeu nada. Interessante, né? Será que o que a gente fala é o que o outro ouve? Eu já parei muito para pensar nisso, né? Às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa ouve outra. Porque o ouvido e o coração dela está diferente da sintonia do que eu estou falando. Um texto interessante, Provérbios capítulo 12, versículo 22. Quem achar, pode ler, por favor.
Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que obram fielmente serão do seu perder. Olha só, hein? Os lábios mentirosos são abominação ao Senhor. Precisamos falar a verdade. Sermos verdadeiros. Até anotei aqui uma frase que eu li que diz assim: se quisermos viver no elevado estágio da comunhão com Deus, temos de ser fiéis à verdade e verbalizá-la no coração. Quando a gente chega para alguém, chama a atenção dessa pessoa de maneira verbal, nós precisamos buscar a orientação do Senhor, para que aquele momento seja um momento divino na vida desta pessoa. Algumas pessoas precisam ser inquiridas. Alô, peraí, onde você pensa que vai chegar com o que você está fazendo? As suas atitudes vão te levar onde? Às vezes o que acontece é a esposa que vai fazer isso com o marido, né? Às vezes é o marido com a esposa, os pais com os filhos. Diz assim, olha, do jeito que você está indo aí, sua vida não tem futuro. Por favor, pensa no que você está fazendo. Efésios capítulo 4, versículo 25. Epístola de Paulo aos Efésios. Efésios 4, 25. É uma exortação à santidade. E diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos da família da fé. Tem uma coisa muito boa que existe na família, é que a gente pode corrigir um ao outro e pode chamar a atenção um do outro. Eu acho que a bênção extraordinária do casamento está nisso. Quantas vezes minha esposa já me chamou a atenção, né? Falou assim, olha, as coisas que você está fazendo aí, uma vez ela me falou assim, você está contando muita historinha no púlpito, contando até algumas piadinhas, isso não é legal, lá é um lugar para pregar. Eu disse, mas quem foi para o seminário foi eu, quem sabe sou eu. O que ela está pensando? Aí outra pessoa veio e disse assim, ó, tem certas coisas. Eu falei, epa. Aí chegou o outro, falou também. Você está alegre demais, o que aconteceu? Você fica contando as coisas aí? Eu disse, ó, peraí. Vamos ver o que cabe e o que não cabe. Das coisas que nós vamos falar. Nem tudo a gente pode falar para as outras pessoas, pode? Nem todo testemunho é para ser dado. Deixando a mentira, fale cada um a... Você já foi numa festa? Eu ontem fiz um casamento. Eles nos chamaram para ficar lá depois no jantar. Muito interessante, porque tinha bebida, e aí o senhor que estava do meu lado bebeu uísque, e eu descobri que tinha uma champanhe lá, sem álcool, que era das crianças. Eles tinham umas tacinhas de plástico. E eu e a Lília mandamos bala na champanhe Aurora. Nós visitamos a fábrica da Aurora, né? De vinho. Enorme, São Bento. Tanto que depois de um pouco lá, o povo descobriu que acabou a champanhe da criançada. Um suquinho delicioso. Oh, maravilha! Mas os dois da mesa ali, que nós não conhecemos lá naquele... Não são pessoas aqui
da igreja, são do convívio lá, um médico. E aí foi muito interessante. Eles foram bebendo e foram começando a falar. Estavam calados, tranquilos, perguntando como quer ser pastor. Um deles até diz, olha, eu não vou à igreja há muito tempo, minha mãe me criou lá na igreja católica, e como é que é esse negócio do calvinismo, o Lutero e tal. Achei interessante a curiosidade. Passou um pouquinho, eles já estavam alterados. Começaram a contar as histórias. E dá para perceber que a história saiu da normalidade, a história já estava, né? Já estavam muito mais corajosos do que antes. E a visão deles estava ampliada, né? Nossa! Falei assim, que interessante, né? Interessante. Ser humilde no falar, ser ponderado e as palavras temperadas. Até no livro de Provérbios fala temperada com mel. Aí é docinho, gostoso, né? Quando a gente fala, transmite a graça do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Deixa de falar aquilo que é amargo, aquilo que não traz vida, aquilo que já é transmitido morto. Fala o que é vivo, fala aquilo que produz vida. Uma coisa que a gente precisa aprender a falar, elogiar um ao outro. Nós somos muito pobres para elogiar. Hoje em dia, com esse momento aí inaugurado do 0800, todo mundo reclama, não reclama? Um dia alguém, quando saiu ali, falou assim, não gostei do culto. Ai. Aí voltei para casa com aquilo, incomodado, né? Não gostou do culto. Aí comecei a pensar e fazer algumas perguntas, mas quem tem que gostar do culto é Deus. E nós estamos oferecendo o culto a Deus. O elogio é perigoso, não é? Quando elogiam a gente, como que a gente fica? Fica inflado, não fica? Quando alguém diz assim, nossa, o que você falou hoje foi maravilhoso, muito obrigado. Isso é perigoso. Satanás fala assim, isso é bom. Não, eu estou falando a palavra de Deus. O que é bom é a palavra de Deus, não sou eu sou instrumento de Deus. Eu já caí nessa arapuca, de achar que eu que sou o bonzão. Não, a palavra de Deus é que é maravilhosa, não volta vazia. E que eu preciso buscar a orientação do Senhor para ser fiel ao anunciar essa verdade. Caminhando para o final, Efésios capítulo 6, versículo 14. Na armadura de Deus, nós temos o cinturão da verdade. Não é o cinturão da mentira. Qual que é a verdade? Aquilo que não pode ser negado, aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem do trono da graça do Senhor. É interessante esse trecho, quero só ler o 14, Efésios 6, 14. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. O cinto da verdade. Até esse cinturão era tão importante na armadura, porque ele segurava toda a armadura. A armadura tinha algumas fitas assim, que eram amarradas nele. Todo o armamento ficava pendurado ali, inclusive aquele cinturão ajudava a apoiar o escudo da fé, que era apoiado nele, que era pesado. Era essencial, não podia ser visto, porque ficava coberto. A verdade do nosso coração, às vezes, não pode ser vista, se não for manifestada numa caminhada de integridade e de retidão na presença do Senhor. No momento certo, o Senhor Deus irá retribuir. Ontem, no encontro da SAF, eu li o texto de Hebreus 11, versículo 6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé não é uma coisa que a gente vê com os olhos,
Não usa assim, né? Não dá para colocar um termômetro lá e ver como é que está aí sua temperatura da fé. Temperatura da fé é medida a cada momento, a cada instante, a cada embate. Há uma caminhada de coragem, de verdade. O justo viverá pela fé. O que é viver pela fé? Crendo e confiando no Senhor, falando a verdade de Deus. Às vezes o inimigo convence a gente, né? Fala assim, olha, isso não vai dar certo, desista. O que a gente vai dizer para Satanás? Jesus foi tentado. E Satanás diz, transforma, você é filho de Deus? Então, por favor, está com fome? 40 dias, transforma essas pedras em pães. O que Jesus disse? A verdade. Nem só de pão vive o homem, mas vive de toda palavra que procede de Deus. Olha, pula daí e pede para os anjos te acolherem. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Se você prostrado me adorar, olha, Satanás, ele é dono do quê? Nada, é um mentiroso. Se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso. Tudo. Alguém aqui já caiu em alguma mentira de Satanás? Me iludiu. Ah, como eu sou bobo, né? Alguém que me prometeu um monte de coisa, e eu era jovem. Falou, olha, se você né, me iludiu porque queria conseguir alguma coisa que eu podia ajudar. Depois que conseguiu aquilo que desejava, até hoje não voltou. Interessante, né? Interessante. Quero encerrar lendo Provérbios 19, versículo 9. Tínhamos muito ainda para ler aqui, mas esse é um trecho que eu quero ler antes de encerrar. Provérbios 19, 9. Quem pode ler, por favor? Olha lá. Qual é o futuro de quem profere mentiras? Irá perecer. Uma vida mentirosa. Eu fico pensando, né? Quem lida com dinheiro, que trabalha no caixa. Uma vez eu vi uma reportagem, também não me lembro quando, de alguém que achou uma mala no aeroporto, e era uma maleta cheia de dinheiro. Foi lá e devolveu lá era uma pessoa da limpeza, e aquele que perdeu o dinheiro lá voltou, mas incrédulo que poderia encontrar aquele dinheiro. Quando voltou, disse, não, a maleta está aqui. Se puder provar que o dinheiro é seu, está aí. Depois de todo aquele procedimento difícil, né, de provar que o dinheiro é meu, o cidadão disse assim, agora eu preciso que vocês me ajudem, por favor, a encontrar quem foi a pessoa que trouxe isso aqui. Quem foi que trouxe isso? E encontrou e deu uma quantia em espécie para aquela pessoa, dizendo, olha, parabéns, porque se eu não tivesse encontrado esse dinheiro, minha vida ia ficar muito difícil. Eu não vou nem te contar o quanto, mas você foi uma pessoa usada por Deus para que a minha vida fosse transformada. Bem interessante, né? Interessante. Eu, uma vez, fiquei muito chocado, porque eu fazia culto lá no centro cirúrgico do Hospital Evangélico. E os médicos tomavam café lá naquela sala do café. E tinha o banheiro masculino, o banheiro feminino, para se paramentar. Eu vestia aquela roupa e entrava lá, fazia. Uma época até fazia o culto lá dentro do centro cirúrgico. As pessoas já estavam nas salas lá, pensando
Parece que é aquele negócio. Diga o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não fiquei com nenhum outro sentimento a não ser de pena, porque é uma pessoa muito querida, jovem, um bom cirurgião, mas que aquilo poderia atrapalhar a performance da sua carreira para sempre, né? E fiquei pensando, quantas vezes ele deve ter chamado a atenção de algum paciente? Pensei, você tem que parar de fumar. Será que não consegue ouvir? É a mesma coisa, né? Da gente falar para o outro, ó, você tem que comer menos. E agora nós vamos almoçar, né? E aí, ó, aquela serra lá, né? Só a fé remove aquela montanha. É uma coisa maravilhosa, né? Ele fala para os outros, você tem que fazer exercício, não faz nada. É muito fácil falar as coisas para os outros, não é? Mas a Bíblia diz que o que quer ajudar o outro precisa primeiro tirar do seu olho, para depois ajudar o outro a enxergar. Então hoje, né, eu ia ler lá o texto de Tiago, capítulo 3, que fala sobre a língua, né? Que a língua pode matar e pode curar. É comparada a um leme de um grande navio que conduz aquela grande embarcação. Com ela nós bendizemos ao Senhor e com ela amaldiçoamos os filhos de Deus. E lá diz que a língua é capaz de grandes façanhas, porque ela consegue colocar em chamas uma grande floresta. Que Deus coloque guardas na nossa boca, principalmente no nosso coração, que o que chegar aqui seja útil para a edificação. Vocês já viram quantas... A nossa dentista está aqui, né? Quantos muros nós temos aí para segurar a língua? Pelo menos 2, né? Os dentes, os lábios, as bochechas, aí, tudo para controlar a língua. E ainda, os ferimentos que a língua produz são ferimentos tremendos. Uau! Seja o seu falar, sim, sim, e não, não. E eu quero ler um provérbio russo, encerrando. O provérbio russo diz assim: você pode ir até o fim da terra, mentindo, mas dificilmente você retornará. E um outro é de... cadê aqui? Benjamin Franklin, que disse o seguinte: a meia-verdade também é mentira. E ele diz isso, a meia-verdade é uma mentira inteira. Seja o seu falar, sim, sim, e não, não. E que Deus possa nos transformar num cidadão do reino e do céu. Amém?